Trecho extraído de Antoine de Saint-Exupéry, Terra dos Homens. Página 140, capítulo 3. Do tema Os Homens. Ligados aos nossos irmãos por um fim comum que se situa fora de nós, só então respiramos. A experiência mostra que amar não é olhar um para o outro, mas olhar juntos na mesma direção. Só há companheiros quando homens se unem na mesma escalada para o mesmo pico onde se encontram. Não fosse isso, por que razão no próprio século do conforto sentiríamos uma alegria tão plena repartindo nossos últimos víveres no deserto? Que valem contra isso as previsões dos sociólogos? A todos aqueles dentre nós que conheceram a grande alegria de um salvamento no Saara, todo outro prazer parece fútil. É talvez por isso que o mundo hoje começa a rachar-se em nossa volta. Cada um se exalta pelas religiões que lhe prometem essa plenitude. Todos, sob palavras contraditórias, exprimem o mesmo impulso. Dividimos-nos por causa de métodos que são frutos de nosso raciocínio e não por causa de fins. Estes são os mesmos. Assim não nos admiremos. Quem não suspeitava do desconhecido que dormia dentro de si e o sentiu despertar uma vez só, num porão de anarquistas em Barcelona, para a causa do sacrifício da ajuda mútua de uma imagem rígida de justiça, estes só conhecerão uma verdade, a verdade dos anarquistas. É aquele que uma vez montou guarda para proteger um grupo de pequenas freiras aterrorizadas ajoelhadas à porta de um convento da Espanha, aquele morrerá pela igreja. Se objetasses a Mermóis, quando ele mergulhava para a vertente chilena dos Andes, com sua vitória no coração, que ele se enganava e que a carta de um negociante não valia a sua vida, ele se riria de vós. A verdade era o homem que nascia nele, quando ele transpunha os Andes. Se quereis convencer do horror da guerra aquele que não recusa a guerra, não trateis de bárbaro, procurai compreendê-lo antes de julgá-lo. Considerai comigo esse oficial do sul que comandava durante a guerra do Rif um posto avançado dentre duas montanhas sublevadas. Uma tarde ele recebia os enviados da montanha de oeste para parlamentar. Tomavam chá, como é de praxe, quando arrebentou a fuzilaria. As tribos da montanha de leste atacavam o posto. Ao capitão que os expulsava para combater, os parlamentares inimigos responderam: hoje somos seus hóspedes. Deus não permite que te abandonemos. E juntaram-se aos outros homens do capitão, salvaram o posto do ataque e subiram outra vez para seu ninho de águias. Mas na véspera do dia em que, por sua vez, se preparavam para atacar o posto, eles mandam emissários ao capitão. Naquela tarde nós te ajudamos. É verdade. Queimamos por tua causa uns 300 cartuchos. É verdade. Seria justo que nos devolvesses esses cartuchos. E o capitão, grande senhor, não pôde explorar uma vantagem que tiraria da nobreza do inimigo. Entrega-lhes o cartucho que usará contra ele. A verdade para o homem é o que faz dele um homem. Quando um homem que conheceu essa dignidade de relações, essa lealdade no jogo, esse dom mútuo de uma estima em que se empenha a vida, compara essa elevação à facilidade medíocre do demagogo que exprime sua fraternidade aos mesmos árabes com grandes tapas nas costas, adulando-os, mas ao mesmo tempo os humilhando. Esse homem, se acaso não concordais com ele, sentirá de vós uma piedade um pouco desdenhosa. Terá razão. Mas vós tereis igualmente a razão de odiar a guerra. Para compreender o homem e suas necessidades, para conhecê-lo no que ele tem de essencial, não é preciso opor umas às outras as evidências de vossas verdades. Sim, vós tendes razão. A lógica demonstra tudo. Tem razão mesmo aquele que lança todas as desgraças do mundo sobre os corcundas. Se declaramos guerra aos corcundas, logo aprendemos a nos exaltar. Vingaremos os crimes dos corcundas e certamente os corcundas também cometem crimes. É preciso, para tentar distinguir o essencial, esquecer por um momento as visões que, uma vez admitidas,
arrastam todo um Alcorão de verdades intocáveis e o fanatismo consequente. Podem-se classificar os homens em homens da direita e homens da esquerda, em corcundas e não corcundas, em fascistas e democratas, e essas distinções são inatacáveis. Mas a verdade, vós o sabeis. A verdade é que o que simplifica o mundo, e não o que gera o caos, a verdade é a linguagem que exprime o universal. Newton não descobriu uma lei que estivesse durante muito tempo dissimulada como a solução de uma charada. Newton efetuou uma operação criadora. Fundou uma linguagem de homem que pode exprimir a queda da maçã na terra e a ascensão do sol. A verdade não é o que se encontra, é o que simplifica. De nada vale discutir ideologias se todos se demonstram, todas também se opõem, e tais discussões fazem desesperar da salvação do homem. Isso quando o homem, em toda parte, ao redor de nós, expõe a mesma necessidade. Queremos ser libertados. O que dá uma enxadada no chão quer saber o sentido dessa enxadada. E a enxada do forçado que humilha o forçado não é a mesma enxada do lavrador que exalta o lavrador. A prisão não está onde se trabalha com a enxada. Não há o horror material. A prisão está onde o trabalho da enxada não tem sentido. Não liga quem o faz à comunidade dos homens. E nós queremos fugir da prisão. Há 200 milhões de homens na Europa que não têm sentido e desejariam nascer. A indústria os arrancou a linguagem das linhagens camponesas e os encerrou nesses guetos enormes que parecem estações de triagem cheias de filas de vagões escuros. Do fundo das cidades operárias, eles desejariam ser despertados. Há outros, presos à engrenagem de todos os ofícios, aos quais são interditas as alegrias do pioneiro, as alegrias religiosas, as alegrias do sábio. Pensou-se que para engrandecê-los bastasse vesti-los, alimentá-los, satisfazer as suas necessidades. E pouco a pouco fundou-se neles o pequeno burguês de Courteline. O político de aldeia, o técnico fechado à vida interior. Se os instruem bem, não mais os cultivam. Faz uma opinião bem mesquinha da cultura quem pensa que ela repousa na memória das fórmulas. Um mau aluno de hoje do curso de matemática superior sabe mais sobre a natureza e suas leis que Descartes e Pascal. E será capaz dos mesmos movimentos de espírito? Todos, mais ou menos confusamente, sentem a necessidade de nascer. Mas há soluções que enganam. Certamente podem se animar os homens vestindo-os de uniformes. Eles logo cantarão seus cantos de guerra e repartirão o pão entre si como companheiros. Terão achado o que procuravam, o gosto do universal, mas vão morrer desse pão que lhes é dado. Podem-se desterrar os ídolos de madeira e ressuscitar os velhos mitos que, bem ou mal, já mostraram o seu valor. Podem-se ressuscitar as místicas do Império Romano e do Pan-Germanismo. Podem-se embriagar os alemães da embriaguez de ser alemães e patrícios de Beethoven. Pode-se embriagar com isso até o carvoeiro. É certamente mais fácil que tirar do carvoeiro um Beethoven. Mas tais ídolos são ídolos carnívoros. Quem morre pelo progresso da ciência ou para descobrir a cura de uma doença serve a vida ao mesmo tempo que morre. É talvez belo morrer pela expansão de um território, mas a guerra de hoje destrói o que pretende favorecer. Hoje não se trata mais de sacrificar um pouco de sangue para vivificar toda uma raça. Uma guerra, desde que é feita com avião e a imperita, é apenas uma cirurgia sangrenta. Cada um se coloca ao abrigo de uma muralha de cimento, cada um, não tendo nada melhor a fazer, lança, noite após noite, esquadrilhas que torpedeiam o outro em suas entranhas, fazem saltar pelos ares seus centros vitais, paralisam sua produção e suas trocas. A vitória é de quem apodrecer por último, e os dois adversários apodrecem juntos. Em um mundo que se fez deserto, temos sede de encontrar companheiros. O gosto do pão dividido entre companheiros nos faz aceitar os valores da guerra.
Mas não temos necessidade da guerra para encontrar o calor dos ombros vizinhos numa corrida para o mesmo fim. A guerra nos engana. O ódio não junta nada à exaltação da corrida. Por que nos odiarmos? Somos solidários, somos levados pelo mesmo planeta, somos tripulação de um mesmo navio. E se é bom que as civilizações se oponham para favorecer sínteses novas, é monstruoso que elas se entredevorem. Se para nos libertarmos basta que nos ajudemos a tomar consciência de um fim que nos liga uns aos outros, procuremos um fim que nos ligue a todos. O cirurgião que faz sua visita não ouve as lamentações daquele a quem escuta. Através dele, é o homem que procura tratar. O cirurgião fala uma linguagem universal, como o físico meditando suas equações quase divinas, em que envolve ao mesmo tempo o átomo e a nebulosa. É assim um simples pastor, aquele que vigia modestamente algumas ovelhas sob as estrelas, se tem consciência de seu papel, descobre que não é apenas um servidor, é uma sentinela, e cada sentinela é responsável por todo o império. Pensais que aquele pastor não deseja tomar consciência? Visitei na frente de Madrid uma escola instalada a 500 metros das trincheiras, numa colina, atrás de um pequeno muro de pedras. Um cabo estava ensinando botânica, desmontando entre seus dedos os frágeis órgãos de uma papoula. Atraía para si peregrinos barbudos que atravessavam o lamaçal em volta e subiam até ele, apesar dos obuses em peregrinação. Uma vez instalados em volta do cabo, ficavam de cócoras, a mão no queixo, ouvindo. Franziam as sobrancelhas, cerravam os dentes, não entendiam grande coisa da lição, mas alguém lhes havia dito: vocês são uns bichos ainda mal saídos da toca. Precisam alcançar a humanidade. E eles se apressavam, com seus passos pesados para atingi-la. Quando tomamos consciência de nosso papel, mesmo mais obscuro, só então somos felizes. Só então podemos viver em paz e morrer em paz, pois o que dá sentido à vida dá sentido à morte. E a morte é tão doce quando está na ordem das coisas. Quando o velho camponês de Provença, ao termo de seu reinado, passa aos filhos seu lote de cabras e de oliveiras para que os transmitam, por sua vez, aos filhos de seus filhos. Na linhagem camponesa só se morre pela metade. Cada existência se parte, chegada a sua vez, como uma vagem que liberta os seus grãos. Vi uma vez 3 camponeses juntos a um leito de morte de sua mãe. Sem dúvida era doloroso. Pela segunda vez era cortado o cordão umbilical. Pela segunda vez o nó se desfazia. Um nó que une uma geração a outra. Aqueles 3 filhos ficavam sozinhos, com tudo diante de si a aprender, sem a mesa comum onde se reuniam nos dias de festa, sem o polo em que todos se encontravam. Mas eu descobria também, naquela ruptura, que a vida pode ser dada pela segunda vez. Aqueles filhos, eles também, por sua vez, se fariam cabeças de fila, pontos de união, patriarcas, até a hora em que, por sua vez, passariam o comando à garotada que brincava lá fora. Eu olhava a mãe, velha camponesa de rosto pacato e duro, lábios cerrados, feito uma máscara de pedra. E nela reconheci o rosto dos filhos. Sua máscara servira de forma para imprimir a deles. Seu corpo servira para imprimir aqueles corpos, aqueles belos exemplares de homens. E agora ela repousa partida, como a ganga de onde se retirou o ouro. Os filhos e as filhas de sua carne imprimiriam pequenos homens, por sua vez. Na fazenda não se morria. A mãe morreu. Viva a mãe. Dolorosa sim, mas tão simples essa imagem da raça, abandonando um a um, ao longo do caminho, seus belos despojos de cabelos brancos marchando para não sei que verdade, através de suas metamorfoses. Foi por isso que aquela tarde o sino dos mortos da aldeia de lavradores me pareceu tocar, não com desespero, mas com uma alegria discreta e cheia de ternura. Ele que celebrava com a mesma voz os enterros e os batizados, anunciava mais uma vez a passagem de uma geração a outra. E sentia-se uma grande paz ouvindo celebrar aquele noivado de uma pobre velhinha com a terra. O que se transmitia assim de geração em geração, com o lento progresso de uma árvore que vai crescendo, era a vida, mas era também a consciência. Que misteriosa ascensão! De uma lava em fusão, de uma lama de astro, de uma célula viva germinada por milagre,
nós saímos e pouco a pouco nos elevamos até escrever poemas e pesar as Via-Lácteas. A mãe não havia transmitido somente a vida, havia ensinado uma linguagem a seus filhos, havia-lhes confiado a bagagem tão lentamente acumulada no correr dos séculos, o patrimônio espiritual que ela mesma recebera em herança, pequeno grupo de tradições, de conceitos, de mitos, que constitui toda a diferença a separar Newton ou Shakespeare do bruto das cavernas. O que sentimos quando temos fome, aquela fome que levava os soldados da Espanha, sob a chuva de balas, para a lição de botânica, que levou Mermoz para o Atlântico Sul, que leva outro para o poema, o que então sentimos é que a Gênese não terminou e que precisamos tomar consciência de nós mesmos e do universo. Precisamos lançar pontes através da noite. Só o ignoram os que fazem sua sabedoria de uma indiferença que julgam ser egoísta. Mas tudo desmente essa sabedoria. Companheiros, meus companheiros, eu vos tomo como testemunhas. Quando foi que nos sentimos felizes?